Então, senhores, vamos lá. Fui abordado na rua, acho que as pessoas não entenderam muito bem, né? Depois falaram ali, né? Não, porque tem medo. Claro, o medo, às vezes, de profissão é até um argumento. Mas não, eu não diria que é um argumento exatamente o mais importante. Eles erraram a interpretação, né? Porque em relação a trabalho, eu penso que questionei eventualmente a ineficiência do trabalho, e não exatamente a vergonha de abordagem, né? Outras pessoas podem abordar melhor. Na verdade, eu já fiz abordagem, inclusive. Não, apenas não é minha praia. Não quer dizer que seja uma coisa impossível de fazer, mas eu já fiz abordagem. Né? A pessoa fala, abordar pessoas, vergonha. Não, eu já trabalhei com abordagem. Né? Então, essa é a questão. Mas a pessoa fala, não, mas a vergonha. E depois eu fui abordar na rua, né? E dizendo assim, não, mas é, essa é a vergonha e tal. Aí eu quis responder, bom, claro, a pessoa tem que trabalhar para colocar, vamos dizer, pão na mesa dos filhos, claro, dos filhos físicos, sim, dos filhos espirituais, eles, veja como eles mentem. Dos filhos espirituais, não, porque os filhos espirituais são adultos, no geral, segundo a lei, não são meus filhos, né? Não são meus filhos físicos, eu não tenho obrigação, em relação ao filho espiritual, eu tenho a obrigação de levar apenas a palavra, né? E eu não pude fazer por perseguição, então também não tinha essa obrigação, a bem da verdade, né? Em relação a filhos espirituais. Em relação a filho físico, você tem essa obrigação. Em relação a filho espiritual, não tem obrigação de dar comida, né, para essas pessoas. Né? Não que eu não possa. Eu posso eventualmente dar dinheiro para as pessoas, não por obrigação. Né? Então não tem obrigação nenhuma, como se fosse um questionamento moral. Não, você é repreensível moralmente porque você não dá alimento físico para as pessoas. Não coloco pão na mesa das pessoas, mas eu não tenho obrigação de fazer isso para os filhos espirituais. Filho físico eu não tenho, até onde eu sei. Filho espiritual eu tenho, ou pelo menos tinha. Só que em relação aos filhos espirituais, né, eu não tenho obrigação de dar comida para eles. Não, porque aí aplica outros critérios. Não são meus filhos biológicos, não são pessoas pelas quais eu tenho responsabilidade, especialmente adultos. Né? E menores de 18 anos também não tenho responsabilidade. A responsabilidade é dos pais biológicos, não minha. Né? Em relação aos adultos, né, eles já têm mais de 18 anos, eles podem trabalhar. Só que aí que tá, eles eventualmente não têm alguns conceitos espirituais, que esses eu teria obrigação, não exatamente talvez de dar, mas de trabalhar sobre, embora na verdade eu já dei uma boa abordagem para eles. A minha responsabilidade até meio se quitou nesse sentido, porque as palavras que eu dei, elas já eram bem suficientes, eu expliquei realmente mais do que o básico da doutrina, né? Embora eu não gostasse de trabalhar com temas profundos. Então eu não tenho obrigação nenhuma. Então, tentando fazer a comparação, se você é mãe ou pai espiritual, você tem obrigação com os filhos. Não de alimento físico. Essa obrigação eu não tenho, né? Não existe essa obrigação. Como se eu tivesse que trabalhar para dar doação para as pessoas. Não, mas eu não sou obrigado a fazer isso. Não há obrigação de ajudar física e financeiramente as pessoas. Eu quero trabalhar para dar dinheiro, eventualmente, para as pessoas, mas eu não sou obrigado a fazer isso. Né? E aí eu posso buscar o trabalho que mais me apeteça. Então não há necessidade. Né? Outros trabalhos eu tentei, mas achei realmente que não era a minha vibe, não tanto por vergonha, mas mais porque eu achei, para os meus objetivos, ineficiente. Né? Então, que eu não posso escolher a minha profissão também. Né? Mas eu eventualmente trabalho com coisa que não é muito a minha praia e tal. Não, então, mas é que eu achei ineficiente. Não que trabalhar com uma área diferente do que seja a sua característica seja errado. Também não critiquei isso. Outro falso testemunho, não critiquei. Por vergonha. Não. No geral, é um argumento plausível a questão da vergonha, mas ela não pode ser um argumento principal. Eu até concordo com isso, mas não é o meu argumento. Mais um falso testemunho. E isso em relação ao filho espiritual. E outra coisa, em relação ao alimento físico, mas eu acho que já respondi no canal, e machucar as pessoas não cura, veja. O argumento que eu vou trazer agora, eu já estava trazendo desde há muito tempo. Eu não posso dar alimento físico para os meus filhos espirituais, porque eu fui impedido de dar alimentos físicos para os meus filhos espirituais. Né? Eu fui atrapalhado argumentativamente por não concordar com a premissa ministerial, porque eu achei que seria dado veneno para eles no sentido espiritual, embora fosse dado alimento físico. Então eu não concordo com isso daí. Vergonha trabalhar e não dar alimento físico para as pessoas. Pois é, mas eu ia dar alimento físico para as pessoas por meio do voluntariado e fui impedido de fazer. Então, descaracterizando essa argumentação, se eventualmente houve ataque à minha pessoa. Então, eu respondi isso. Eu falei, tem pessoas que são impedidas ou não podem de alguma forma trabalhar para dar
alimento para as pessoas. Foi isso que eu respondi. Então, tá aí, né? Tá aí respondido, caso eventualmente não tenha entendido qual foi a minha resposta, né? Então, apenas esse complemento. Valeu? Qual foi o sentido do que espiritualmente se disse naquela resposta. Valeu!